antes da gente falar sobre a Era Vargas, nós precisamos entender um pouquinho sobre tudo que estava acontecendo no Brasil, o contexto para ele ter chego na presidência. Naquele tempo existia uma política chamada de política do café com leite. São Paulo era um grande produtor de café e Minas um grande produtor de leite. Então, como os dois eram a base da economia do país, sempre alguém de São Paulo ou alguém de Minas tinha que ser o presidente. Mas, com o dólar em queda, aconteceu uma desvalorização do café. Então, Washington Luiz, que era paulista e o presidente da época, tinha que escolher um mineiro. Mas não foi o que ele fez. Ele apoiou Júlio Prestes, alguém que também era de São Paulo. Ele até ganhou as eleições, mas quem assumiu mesmo foi Getúlio Vargas. Ele estava representando a Aliança Liberal, que foi constituída pelos opositores que foram traídos por Washington Luiz. Isso aconteceu porque o seu vice, João Pessoa, foi assassinado. Não foi alguém do governo que o matou, mas a Aliança Liberal. O responsável pela sua morte foi Duarte Dantas. Mas por algum motivo o governo acabou sendo responsabilizado. Aí a Aliança Liberal ficou empoderada. Então Washington Luiz foi deposto e Getúlio Vargas realiza um golpe de Estado, assumindo o governo. Então, de 1930 a 1934, ele assume um governo provisório onde ele tenta concentrar o poder todo nele mesmo. Eu sei que falando assim parece ruim, mas ele eliminou a Constituição de 1881, que dizia que os grandes produtores eram quem ia dominar o país, igual estava acontecendo com a República do Café com Leite. Agora, oligarquia nunca mais. E para administrar o país junto com ele, ele colocou as pessoas de sua confiança. Ele colocou os seus amigos. E como será que ele estava cuidando das finanças do nosso país, hein? Espera aí, você vai entender isso e muito mais agora, com esses vídeos explicativos. A Revolução de 1930 leva Getúlio Vargas ao poder. Ele se torna o presidente de um governo provisório, até a convocação de novas eleições. Vargas cria o Ministério da Educação e Saúde e o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. O grande trunfo do novo governo é a atenção que dava aos direitos dos trabalhadores. Getúlio temia novas greves e revoltas que trouxessem ideias comunistas. O presidente cria a Lei da Sindicalização, que permite que todas as categorias possam se organizar em sindicatos para lutar pelos seus direitos. O Ministério do Trabalho coloca em prática a nova Lei das Férias e o novo Código de Menores, e Getúlio estabelece o voto secreto. Além disso, Vargas regulariza o trabalho das mulheres e libera o voto feminino. Em 1932, Getúlio combate a Revolução Constitucionalista de São Paulo, que pedia o fim do governo provisório e a criação de uma nova Constituição. Vargas sai vitorioso. A nova Constituição é aprovada em 1934 com a Assembleia Constituinte. Getúlio é eleito por voto indireto para mais 4 anos de mandato. No ano seguinte, um movimento chamado Intentona Comunista tenta tirar Vargas do poder. Ele decreta estado de sítio e, em 1937, usa a tal ameaça comunista para buscar apoio das elites e impor uma outra Constituição, bem mais autoritária que a anterior. O próprio presidente dá um golpe de Estado. Começa aí o período ditatorial conhecido como Estado Novo. 1937. O Brasil se pergunta: quem será o sucessor de Getúlio? As eleições seriam no ano seguinte, mas o governo divulga um boato de que os comunistas teriam um plano para tomar o poder. Resultado: pânico na sociedade e apoio à permanência de Vargas no governo. Em
Em novembro de 1937, Getúlio e seus parceiros impõem uma nova Constituição e implantam a ditadura do Estado Novo. Partidos políticos são fechados e os meios de comunicação controlados, todos submetidos à censura e aos interesses do governo. Mas Vargas mantém sua imagem de líder popular quando implementa, em 1943, a Justiça do Trabalho e consolida as leis trabalhistas, conhecidas até hoje como CLT. A CLT cria o direito ao salário mínimo, as férias anuais, a segurança e a medicina do trabalho. A Segunda Guerra estoura em 1939. Getúlio assina um acordo com os Estados Unidos para construir a CSN, a primeira siderúrgica brasileira. Em troca, permite que bases militares norte-americanas sejam instaladas no Nordeste. O Brasil se mantém neutro na guerra até 1941. Em agosto de 1942, se une às forças aliadas contra os países do eixo. Os aliados vencem a guerra contra as ditaduras, mas Vargas ainda comanda um governo autoritário no Brasil. A oposição cobra a volta da democracia. O presidente inicia a transição para um governo democrático, mas é surpreendido em 29 de outubro de 1945 por um golpe militar comandado por generais do seu próprio ministério. Longe do poder, Getúlio volta para São Borja, no Rio Grande do Sul, e apoia a candidatura do general Eurico Gaspar Dutra, seu ex-ministro da Guerra. Em 1951, após um período como senador e deputado federal, Getúlio Vargas volta à cadeira presidencial. Sua campanha retoma as temáticas que lhe renderam a fama de pai dos pobres. A política nacionalista de Getúlio era acusada de promover a esquerdização do Brasil. A presença de João Goulart como ministro do Trabalho e sua forte ligação com os sindicatos de trabalhadores reforçam as críticas. Vargas enfrenta forte oposição da União Democrática Nacional, a UDN, personificada na figura de Carlos Lacerda, que era dono do jornal carioca Tribuna da Imprensa. O presidente sofre um bombardeio de críticas. Getúlio defende os interesses nacionalistas na exploração dos recursos naturais do país. Em 1953, ele funda a Petrobras. Isso, em meio à Guerra Fria, desagrada os norte-americanos, que chegam a cancelar parte dos empréstimos ao Brasil. Em 1954, os boatos de que João Goulart cederia às pressões populares pelo aumento em 100% do salário mínimo desencadeiam uma crise com a ala conservadora do Exército, que divulga um manifesto cobrando melhores oportunidades econômicas para a corporação. A repercussão do documento leva à demissão de João Goulart. Neste ano, um atentado contra Carlos Lacerda mata o major Rubem Vaz, que acompanhava o jornalista. O chefe da guarda pessoal de Getúlio é acusado de comandar o crime. Em 24 de agosto de 1954, sob forte pressão para renunciar ao cargo, Vargas deixa uma carta para a população e se mata com um tiro no peito. Quanta coisa, né? Mas acontece que tudo isso que você descobriu é tipo que a ponta do iceberg, sabe? Um iceberg tem uma ponta, mas ele é composto por todo o resto que você precisa ir a fundo para descobrir.
Você é um historiador e uma criança super inteligente, totalmente capaz de saber mais e ensinar as pessoas sobre isso. Pesquisem e descubram mais a fundo sobre a nossa história. E tenham sempre curiosidade, uma pulguinha atrás da orelha, para estarem atentos a tudo que a professora te explica e te ensina. Afinal, ela está te ajudando, te auxiliando a entender mais sobre você mesmo, sobre o seu país e sobre a história que compõe a sua própria história. Fiquem seguros e até uma próxima!